Olá, bem-vindos de volta! Então vamos à nossa última aula do semestre. Eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos falar sobre a função socioambiental dentro das empresas. Bom, a função socioambiental, ela não é um departamento obrigatório, como a gente viu nas demais funções, mas ela é muito comum quanto maior for a empresa, quanto maior for a corporação. Por quê? A função socioambiental, ela está diretamente relacionada ao que os stakeholders estão pedindo, ou as relações com esses stakeholders, com as comunidades do entorno, com o governo, com a mídia, com os concorrentes, as ONGs e até com a parte mais interna, que são seus fornecedores, funcionários e clientes, e principalmente com seus investidores. Muitas vezes essas demandas elas vêm de forma externa, falando agora aqui do Brasil. Mas o que são esses stakeholders? Stakeholder é uma palavra em inglês que ela é muito utilizada hoje na área de comunicação e administração e principalmente tecnologia de informação. E ela tem o objetivo de designar as pessoas ou os grupos que são mais importantes para um planejamento estratégico, ou seja, as chamadas partes interessadas. Então, vocês vão ver muito comumente, a gente manteve essa palavra em inglês, o stakeholder, para falar o quê? Quem que está interessado na sua empresa, na sua corporação, na sua organização. Com quem que você há essa troca? Não necessariamente é somente o seu cliente, somente o seu fornecedor, somente o seu acionista, que tem ligação direta, econômica, vamos dizer assim, com a empresa. Mas também quais são os impactos que você está causando à comunidade do entorno, às ONGs, às mídias. Então, todos esses agentes que eu falei anteriormente, eles são considerados stakeholders e muito utilizados quando a gente fala de função socioambiental. A função socioambiental, ela responde principalmente às demandas legais, hoje, então, principalmente as legislações ambientais que a gente tem, mas também ela vai responder às demandas de mercado, de acionistas e da sociedade como um todo. Então, é nesse momento que a empresa ela cria o que a gente chama da sua política socioambiental. É claro que a gente vai ter empresas que ela vai só se preocupar com as demandas legais, mas quanto maior for, e principalmente se ela for de capital aberto, maior vão ser as pressões também desses outros agentes, cobrando que ela tenha alguns indicadores que demonstre que ela tem o quê? Um bom manejo socioambiental da sua atividade. Então, como é que começou isso? Quer dizer, de onde surgiram essas demandas para que a empresa também se atentasse aos quesitos socioambientais no entorno, vamos dizer assim, da sua atividade. Quando eu estou falando aqui da parte social, gente, eu vou falar mais da parte social relacionada às comunidades, relacionadas à parte externa da empresa. Porque a gente viu que as relações de trabalhadores, elas são tratadas pela função de recursos humanos. Então, agora, quando a gente fala do socioambiental, a gente vai estar tratando principalmente como que são essas interações sociais e ambientais externamente da empresa. A gente começou a falar de gestão ambiental na década de 70, Então, toda aquela história que vocês já sabem, Então, quando começou as demandas mundiais, Então, as primeiras reuniões até culminar na Eco 92 e tudo mais, que também foram surgindo as principais leis ambientais que a gente tem hoje. Mas não vou entrar aqui no mérito dessa discussão. A verdade é que na década de 70, não se falava muito sobre isso. Então, vamos pensar aqui uma comparação. Vamos dizer que você herdou essa casa, essa casa que está aqui na imagem, uma casa que está caindo aos pedaços. E aí você tem duas opções. Ou você reforma essa casa toda, para prevenir possíveis desastres, vamos dizer assim, reforma tudo que tem que ser feito, ou você vai consertando aos poucos, à medida que os pepinos vão aparecendo, à medida que você tem necessidade das coisas mais urgentes, você vai aplicando o seu dinheiro em outras coisas mais produtivas. Então, era basicamente assim que as empresas funcionavam. Então, ela escolhia a segunda opção. Ela só corrigia algum problema ambiental
quando isso realmente incomodava ou quando isso saía à mídia, né? Quando era cobrado de alguma forma, que as pessoas reclamavam sobre o problema. Então, se alguém reclamasse sobre o problema, a empresa ela tomava uma atitude, senão aquilo ficava como está. Né? Então, não tinha-se ações sobre os impactos ambientais negativos que aquela atividade ela estava causando, né? Principalmente, né, no entorno, vamos dizer assim, nas áreas mais próximas. Da década de 70 para a década de 80, então depois da Conferência de Estocolmo, né, que a gente começa a divulgar mais, principalmente nas mídias, a importância da gestão ambiental, de você se preocupar, né, com as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ele vira notícia, né, a questão também que teve, então, do efeito estufa, da camada de ozônio, tudo isso começa a virar notícia. E aí as empresas, elas não bastava ela dar um jeitinho, principalmente quando você tinha um acidente muito sério, né, quando acontecia alguma coisa muito grave. E aí foi nesse momento que alguns empresários começaram a mudar as etapas de produção. É claro que a gente sabe que não foi em todos os setores, né, que isso ainda vem acontecendo até hoje. E aí, então, nessa época, algumas indústrias começaram a trocar os seus equipamentos, né? Procurar fontes de energias mais limpas e eles começaram a perceber também que isso poderia até reduzir alguns custos. Associado a isso, também na década de 80, começam a surgir legislações mais restritivas que impõem a essas empresas a necessidade delas reverem justamente como lidar principalmente com os resíduos. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem as primeiras resoluções do CONAMA surgindo aí, principalmente com a questão de efluentes. Então, as empresas elas passam ou para ter que adequar a uma lei, né, ou até para melhorar a sua gestão frente, né, à questão midiática, vamos dizer assim. Somente na terceira fase, então, que a gente chega na década de 90 e a gente tem um impacto muito grande com a Eco 92 ou com a Rio 92, que traz, né, para, vamos dizer assim, como jargão, o desenvolvimento sustentável, né, que traz para a mídia a ideia de que você poderia o quê? Sim, produzir, mas que você poderia produzir de uma forma que você conseguisse manter os recursos para as gerações presentes e futuras, né? Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. E aí, né, alguns mercados, né, começam a trazer para si isso. Por quê? Porque é nesse momento, né, pós-década de 90, principalmente, e mais agora década de 2000, que essas empresas elas começam a perceber que talvez, né, essa gestão ambiental ela pode ser vista de uma forma positiva para aquele empreendimento. Então, falar que você cuida do meio ambiente, falar que você está preocupado com o meio ambiente, gerava um marketing positivo e muitas vezes podia até trazer redução de custos. Então, nesse sentido da gestão ambiental, um grande exemplo que a gente tem dentro do setor florestal são das indústrias de celulose. Então, como eu falei para vocês que vem apertando algumas legislações, com as resoluções do CONAMA e a questão de efluentes, as indústrias passaram a não poder mais jogar todo o seu efluente no rio sem nenhum tipo de tratamento. Então, hoje você tem especificações do que você pode jogar no rio. E, consequentemente, ela teve que mudar toda a gestão dos resíduos. Né? Então, hoje, uma indústria de celulose ela é obrigada a ter uma ETE, né? Uma estação de tratamento de efluente. Só que mais do que isso, né, o que ela jogava fora? Ela jogava fora toda a parte da lignina, né, que ela não queria para poder produzir celulose. Lignina, a gente sabe que é o quê? Que é energia, que é o que é mais importante quando a gente vai produzir carvão. Então, era um resíduo que estava todo sendo jogado fora, mas que eles não podiam mais, devido às restrições legais, que alguém teve uma ideia de colocar ele o quê? Como algo que pudesse ser reaproveitado. Então, hoje, o que a gente chama de lixívia, né, ela é aproveitada para a geração de energia das indústrias de celulose. Então, o que a gente tinha como um resíduo, que era descartado e era um problema, passou a ser uma solução e hoje uma redução de custos. Então, muitas vezes também essa troca, essa avaliação do que a gente tem do que é resíduo, pode gerar uma redução de custos, pensando que numa solução mais socioambiental. Mas isso só aconteceu por conta de uma restrição legal, tá?
Então, é nesse momento que, quando começam a mudar algumas atividades por necessidade, vamos dizer assim, por obrigação, que as empresas também observam que isso pode ser vantajoso no sentido de mostrar que você era amigo do meio ambiente. Isso acontece pós-década de 90. Então, de acordo com Barbieri, né, que é um autor que trabalha bastante nessa área de gestão ambiental, eles falam que, de certa forma, a gestão ambiental ela evoluiu, né, ela evolui em 3 pontos. Primeiro, você começa a controlar a poluição, depois você passa a prevenir e, por fim, você passa a ter uma abordagem estratégica utilizando isso como uma ferramenta de mercado. Tá? Isso acontece sempre dentro de um empreendimento, vamos pensar assim. Hoje, a maior parte dos empreendimentos eles controlam a poluição no sentido de cumprir os requisitos legais, que é justamente isso, a preocupação básica. Eu vou cumprir, né, o que os governos, o que os requisitos estão pedindo, né, do que pressionada, então, pelas legislações que são criadas. Então, eles reagem, fora isso, né, fora em cumprir a legislação, eles só reagem aos problemas quando aparece, quando uma coisa muito séria acontece, então eles vão se manifestar. E aí ele entende, né, esse empresário que só cumpre a legislação, ele entende que o cuidado com o meio ambiente é um custo a mais. Então, que ele não precisa se preocupar. É aquela mesma ideia também desse empresário das questões trabalhistas, né? Então, se eu estou pagando meu funcionário, tá ok, eu não preciso me preocupar com outras coisas. Então, é sempre aquele que vai fazer o básico. É claro que isso vem mudando, porque as empresas que só fazem o básico acabam perdendo, né, o mercado, vamos dizer assim, acabam ficando para trás nas estratégias competitivas que a gente tem hoje na maior parte dos setores. E aí vem então a prevenção da poluição, que é quando que você começa a observar que usar as matérias-primas de forma mais eficiente, ela pode te trazer redução de custos. Então é toda aquela parte que a gente conversou sobre o controle, né? Então, de você controlar todo o seu processo produtivo e, de certa forma, prevenir os problemas, porque isso, inclusive, vai ter um impacto positivo na sua economia, na sua produção. Então, você passa a usar suas matérias-primas de forma muito mais eficiente e manter um controle específico. E aí eles começam a perceber, esses empresários, que esse cuidado com o meio ambiente, no sentido de reduzir o desperdício, ele pode também reduzir custos. Então, a prevenção da poluição passa a ser algo necessário dentro dos conceitos também de gestão de qualidade que vem também junto na década de 80 e 90. Só então, depois que você já tem tudo isso estabelecido dentro da empresa, que alguns empresários começaram a perceber que usar essa conservação da natureza, ele poderia te colocar à frente da concorrência. Então, usar essa ideia do desenvolvimento sustentável e de que você está próximo a tudo isso que está circulando, poderia então te trazer essa vantagem competitiva. Isso tem sido muito claro atualmente quando vocês veem as empresas aderindo aos ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, muitas das empresas elas estão trazendo essa postura corporativa no sentido de atender aos ODS. Vocês vão ver que grandes empresas têm políticas internas que corroboram então com os ODS. É bem recente, eles estão bem atenados, se vocês perceberem isso. É claro que isso vem muito, principalmente das empresas maiores, tá? E aí, nesse sentido, com essa vantagem competitiva, é que surge também um outro segmento do marketing, que é o marketing ambiental. Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o desenvolvimento do marketing, a gente falou das importâncias, dos planos, e aí hoje eu vou focar um pouquinho nesse segmento específico, que seria um nicho dentro do marketing, ou seja, como você apresentar, vamos dizer assim, externamente, a partir o que das suas atividades socioambientais, você utilizar isso como marketing. Então isso hoje é muito comum. Então, por exemplo, os diversos selos que a gente tem, né, das certificações, que elas são na maior parte das vezes voluntárias, então você adere a essa certificação de forma voluntária, mas você estampa isso no seu produto no sentido que de levar essa mensagem ao consumidor de que você está fazendo algo a mais.
Nesse sentido, né, isso vai um pouco também contra o que vamos dizer assim, o objetivo principal do marketing. Nos últimos anos, então, desde que a gente vem lá da Revolução Industrial, então isso a gente comentou também um pouco na aula passada, o marketing ele surgiu nessa ideia o que de você influenciar o consumismo cada vez mais e cada vez de forma mais globalizada. Você pode ter o que você quiser. Isso ainda continua no sentido que hoje você tem diversos aplicativos, né, de lojas grandes que você pode comprar produtos de qualquer lugar do mundo. Ele vai demorar, é claro, um pouco para chegar, mas você tem essa facilidade de aquisição de forma globalizada. Então, é claro, continua te influenciando a ter esse consumo maior do que você necessita. Só que, por outro lado, né, algumas empresas começaram a investir nessa ideia do marketing verde, no sentido que está surgindo, né, uma fatia da população que tem, vamos dizer assim, interesse com que os produtos sejam ambientalmente corretos para que nesse segmento. Então, algumas empresas sentiram a necessidade de atender isso e passaram a se aproveitar ou se apropriar, vamos dizer assim, da ideia de um marketing que valorizasse as suas ações socioambientais. Então, esse é um termo utilizado para designar vamos dizer, essa fatia do mercado que ainda é relativamente pequena, tá, gente? Que tem essa preocupação com o meio ambiente. Então, ele representa um subconjunto dentro do mercado específico e dentro também das estratégias de marketing que a gente falou na hora passada, tá? Ela é bem específica porque ela é um pouco diferente, porque aí você passa a entrar no sentido de comparação dos seus produtos convencionais com os produtos verdes, tá? Comumente tem essa terminologia. Os produtos convencionais são aqueles, vamos dizer assim, normais e que não considera nada, né, dentro das suas questões ambientais de produção, consumo ou descarte. Não, ele é produzido normalmente, não tem nada demais. E o produto verde é aquele que leva em consideração algum tipo de questão ambiental na sua produção, consumo e descarte. Então, está começando a voltar também, é uma coisa bem atual agora, a questão de você neutralizar suas emissões de carbono. Então, se vocês verem, esse ano tem várias multinacionais declarando que vão neutralizar suas emissões até 2040, 2050, 2060. Então, também é um outro nicho dentro dessa parte do marketing verde. O que são os produtos verdes? O produto, por exemplo, pode ser produtos feitos de bem reciclados, podem ser produtos que podem ser reciclados ou reutilizados, que eles são mais eficientes, né? Então, quando a gente vê aquele selinho lá do Inmetro, né, de eficiência energética, eu também posso considerar isso. Produtos que têm embalagem ambientalmente responsáveis, produtos orgânicos. Então, hoje cresce muito o consumo de produtos orgânicos, serviços que emprestam ou alugam produtos, então, e produtos certificados, né, que tem algum critério ambientalmente responsável. Então, tudo isso se enquadra dentro dos produtos verdes. Então, não necessariamente você precisa atender a todos os critérios, né, mas você tem que ter algum tipo de viés, vamos dizer assim, socioambiental dentro da sua produção ou até da sua prestação de serviços. E aí, nesse sentido, esse nicho de mercado, né, ele é chamado, então a gente chama isso do consumerismo ambiental. Ela surgiu, né, muito pós a Rio 92, então década de 90, 2000, vem crescendo um pouco mais, né, desse final do século passado, principalmente, e aí são essas pessoas que têm esse interesse de consumir produtos que não vão interferir, vamos dizer assim, ou que vão causar menores danos ao meio ambiente. Quando eu falo de questões socioambientais, por exemplo, se você pensar hoje, é uma grande gama de produtos, a questão de você consumir produtos veganos, né? Ou seja, produtos que não utilizam nenhuma parte, né, de questões animais na sua produção. Isso é uma questão mais social do que ambiental, apesar de ter uma pegada ambiental também, mas cresce cada vez mais, né, a fatia de mercado que vem procurando produtos principalmente de cosméticos que sejam veganos ou que tenham o que? A menor utilização de produtos como petrolatos, sulfatos e que sejam mais naturais. Então, é um nicho de mercado que em alguns segmentos
estão crescendo muito mais do que nos outros. E aí as empresas elas precisam ficar atentas a isso. Nesse sentido, né, é claro que a sociedade toda, ela não responde da mesma forma. E aí existem diferentes tipos de consumidores, e aquela ideia que a gente viu lá em economia, de você identificar, de você saber qual é o seu mercado. Então, lá em 92, quando surgiu tudo isso, né, uma pesquisa da Roper, ela definiu 5 tipos de consumidores, né, que existem para que você possa trabalhar o marketing ambiental. Existem os verdes verdadeiros, que são realmente aquelas pessoas que acham que fazem diferença e que buscam produtos que tenham essa pegada socioambiental, que são certificados, então ela vai dar preferência para esse produto, mesmo que ele seja mais caro. Existem os verdes de dinheiro, que já são aquelas pessoas que pagam a mais, mas só para falar, né, que é sustentável, né, que está disposto a abrir a carteira para ajudar o meio ambiente, mas não necessariamente tem consciência se aquele produto é ou não, né, sustentável, vamos dizer assim. Existem os quase verdes, né, que vamos dizer assim, que somos quase todos nós, que a gente está ciente das questões ambientais, né, que tem uma educação melhor, mas que acredita que individualmente não pode fazer a diferença. E aí não estão dispostos a pagar mais por isso. Apesar de ter consciência, acredito que individualmente não podemos fazer nada. A gente ainda tem os resmungões, né, que são aqueles que não realizam nada, não fazem nada, né, normalmente são menos informados e que acham que esses produtos verdes é tudo balela, entendeu? Não, isso daí é mentira, é só para vender mais, é só para ter um preço mais caro, né? Não acredita, mas normalmente são pessoas mais mal informadas também. E tem os marrons básicos, que já é o grupo com recurso financeiro mais limitado, né? E eles acreditam que eles não têm muito o que ele pode fazer, porque se ele não tem recurso nem para pagar a base, né, que seria a sua alimentação, conforme ele vai se preocupar com isso com produtos que são mais caros. Então ele realmente vai comprar o mais barato dentro do que é possível. São pessoas que realmente não têm muita instrução, muita informação e que têm uma condição financeira mais baixa. Então, é claro, né, dentro desses nichos de mercado, a empresa ela precisa ver como que ela vai se posicionar. Porque se o seu mercado, né, se o seu produto ele atende basicamente a um grupo da população mais baixa, não adianta muitas vezes você falar de questões socioambientais, porque essas pessoas elas não vão ter entendimento e aquilo vai passar batido. Então, nesse sentido, e aí? Qual vocês se enquadram? Ou, né, se vocês forem trabalhar, vão as empresas de vocês, como que vocês trabalhariam com esses nichos de mercado? É para vocês verem que a preocupação socioambiental ela ainda não é uma prioridade entre a maior parte da sociedade e não somente aqui no Brasil. É claro que fora do Brasil a tendência é ser maior entre, né, vamos dizer assim, as camadas da sociedade. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a preocupação socioambiental ela não é uma prioridade dentro da escolha de consumo. Então, nesse sentido, o marketing ambiental ele vai trabalhar com aquele consumidor que realmente tenha interesse, né, que o produto seja verde, vamos dizer assim, em alguma parte da sua produção. Então, que tenha essa pegada mais ambiental, vamos dizer assim. Só que é importante a gente distinguir as boas práticas ambientais daquelas que a gente chama de greenwashing. Tá? Então, pós-década de 90 também, isso não foi só aqui no Brasil, tá? Isso é mundialmente. Ocorreu o quê? De empresas se apropriarem, né, de jargões ambientais, né, e fazer campanhas e tudo mais, mas não necessariamente que aquilo era, vamos dizer assim, uma ação socioambiental. Isso é chamado de greenwashing, tá? Então, que é quando uma organização ela exagera ou ela engana um consumidor a respeito dos atributos ambientais das suas ofertas. Então, isso acontece, tá, gente? Então, é por isso que a gente tem que ficar atento se aquele produto, ele realmente tem, vamos dizer assim, as características, por isso que as certificações são tão importantes, porque para te dar um respaldo, se não é só uma declaração ambiental, se não é só um fato de ser um greenwashing. Então, a gente tem que se atentar, principalmente, a linguagem, se ela está muito confusa, né? Se alguma coisa começa a falar assim, de esverdeamento, de amigo do verde, se é só uma imagem sugestiva,
quando são declarações muito autoexaltantes, né? Quando falta informação, pode até ser uma mentira ou até certificados falsos, tá? Então eu estava lendo uma reportagem, então, por exemplo, empresas, são campanhas recentes, né, de duas concessionárias no Brasil, falando que tinha os pneus Eco Verde, que gerava menor economia, gastava mais, e aí o pessoal entrou no CONAR, né, que regula os comerciais, e esses comerciais foram retirados, tá? Porque não efetivamente não tinha comprovação, né? Uma era sobre o pneu e outra era sobre o motor, que eram mais ecoeficientes. Essa era a palavra que estava sendo utilizada. Quando eu falo de certificados falsos, por exemplo, a gente tem um caso mais antigo, né? Lá para o pessoal aí, o pessoal que gosta de Harry Potter, por exemplo, muitos anos atrás, né? Então, quando os livros, né, vieram para ser passados para português aqui no Brasil, então a editora, né, que se comprometeu a, né, fazer esse processo para passar para o português, foi exigido, né, como da editora principal, das donas dos direitos, que os livros eles tinham que ser certificados, né, tinham que ser certificado florestal, então tinham que ser certificado FSC, que vocês podem ver com mais calma nas aulas extras que eu disponibilizei para vocês. Ou seja, né, que a minha matéria-prima que iam compor aquele livro, ele era de uma fonte certificada florestal. Só que a empresa, né, a editora que puxou esses direitos, ela não era certificada cadeia de custódia. Ou seja, aí o papel tem que estar certificado, a editora ela também tem que ter o selo que ela só vai usar aquele papel certificado. E aí com isso ela forjou um selo. E aí isso deu o maior problema, né, com relação a isso, porque era um certificado falso, né, era um número falso. Então existem essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né, principalmente com esses selos, mas muitas vezes eles são muito importantes para que a gente tenha efetivamente uma garantia de que aquele produto, né? Outra coisa eram as declarações, né? Eu lembro da Tixans, que é uma marca de sabão, né? E ela vivia dando declarações ambientais, que ela preservava e tudo mais, e no final das contas ela fazia plantios florestais, não, né? Não era efetivamente. Ela tinha uma parceria com a SOS Mata Atlântica, mas não condizia muito bem, né? Fazia altas declarações ambientais que era amiga da natureza. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas empresas, principalmente a gente quer dar preferência a esses produtos. E é claro também que esse marketing, né, tem que passar pelo profissional que está fazendo isso, né, de ter esse cuidado para ter uma campanha certa. Daí, olha só, a importância de nós termos conhecimento para que nós possamos revisar, por exemplo, as campanhas de marketing contratadas, para que não saia algo fora do que é o que está sendo proposto pela sua empresa. Então, por isso também que esse conhecimento acaba sendo importante. Então, esse marketing ambiental, né, tem muitas empresas que fazem as autodeclarações, né, para falar, mas acaba justamente confundindo muito o consumidor e trazendo um pouco daquela parte lá dos resmungões, né? Ah, não, esse monte de selo, não sei para que serve, né? Para que vai estar isso? Não, isso é tudo enganação. Porque aí quando sai na mídia, né, que tem um marketing, que tem um selo que foi fraudado, se tem uma declaração que é falsa, isso acaba impactando muito mais até as empresas que fazem corretamente. Então, muitos consumidores eles se sentem confusos justamente a essas propagandas falsas, né? E aí uma das estratégias para poder auxiliar é justamente as certificações, porque elas atestam uma qualidade ambiental. Em geral, uma certificação ela é feita por uma entidade independente, né? Então ela é independente do governo e ela é independente da produtora, né? De quem está pleiteando o selo. Então, essas rotulagens, elas são importantes também dentro do marketing verde, que a partir do momento que você tem essas certificações, você pode efetivamente fazer um marketing mais consolidado. E aí elas são uma fonte de informação aos consumidores para justamente fazer esse diferencial. A grande verdade é que hoje no Brasil, a maior parte das pessoas tem pouco conhecimento sobre essas certificações e sobre a validade ou sobre a importância delas quando você pega um produto. E aí a gente pensa o quê? Que quando uma empresa ela se propõe efetivamente a criar, vamos dizer assim, uma gestão, né, que vá se preocupar, né, que é aquela terceira parte da gestão estratégica, ela vai se preocupar tanto com o desperdício quanto com o reaproveitamento e tudo mais, ela precisa incluir
dentro do seu processo produtivo também a gestão ambiental. Então, é nesse momento que entram profissionais especializados para que a sua produção, né, dentro da sua produção, você consiga também o que? Diminuir os impactos negativos. Né? Então, você vai ter o que? A associação aí de um profissional dessa área. Então, você vai ter que ter ações conjuntas dos setores do empreendimento, todos os outros setores que a gente falou antes, então, tanto do setor produtivo, como o setor de recursos humanos, quanto o setor financeiro ou mesmo de marketing, para que essas ações elas sejam conjuntas e você consiga efetivamente ter o quê? Ter essa redução dos seus impactos negativos. Então, a gente pode dizer que o sistema de gestão ambiental ele é parte do sistema global da organização para controlar, né, o que a gente chama dos aspectos ambientais, mas ele precisa estar sempre associado à gestão da produção. Né? Uma coisa não fica sem a outra, para que você possa efetivamente reduzir, então, os seus impactos ambientais negativos ao meio ambiente. A gente chama de sistema de gestão ambiental muito comum dentro da empresa, chamado SGA. Esse SGA ele pode ser criado pela empresa ou ele pode ser adotado a partir do momento que a empresa ela quer uma certificação. Então, se ela quer uma certificação, ela pode o quê? Construir o seu SGA conforme a obrigação daquele certificado. Então, a gente tem o ICC, que é o International Commerce Chambers, a gente tem o ECO de auditoria da União Europeia, tá? E a gente tem a ISO 14001, que é a mais conhecida de todas, né, como sistema de gestão ambiental e que vocês já devem ter visto por aí. Quando uma empresa ela se propõe a implementar um SGA, esse aqui é um fluxograma da 14001, mas que isso deve ser, né, implementado independente se ela vai ou não certificar. Ela vai passar por uma fase preparatória, né, que é principalmente o comprometimento da alta administração, né, que vai disponibilizar recursos, porque se eu vou ter que mudar algumas coisas no meu setor produtivo para falar em eficiência, em redução, o reaproveitamento de resíduos, então eu tenho que ter esse comprometimento da alta administração e eu vou o quê? Justamente observar como que é ou aonde eu posso atuar que seria mais eficiente. A partir desse momento eu vou criar uma política ambiental e justamente por isso a importância da alta administração e aí eu começo a fazer essa revisão, que é justamente identificar quais são os meus aspectos ambientais, se eu estou cumprindo todos os requisitos legais, né, como que tá os impactos, o que eu estou causando. A partir desse momento que eu tenho uma noção de o que eu estou causando ao meio ambiente, eu passo a traçar os meus objetivos e metas para poder estruturar um sistema que vá o quê? Diminuir então esses impactos. Depois que eu crio esse sistema, eu preciso treinar e conscientizar todos os meus funcionários. Por isso que eu estava falando para vocês que esse sistema ele tem que ser coordenado com todos os demais. E aí eu tenho os controles operacionais que a gente já viu. Então, além de eu pensar no aspecto de qualidade, eu vou ter que pensar também na questão da redução do impacto ambiental. Vou ter que ter, que aí já são questões bem da norma da 14001, preparação e respostas às emergências, o monitoramento e medição é primordial, a gente viu isso lá no começo dos elementos, né, da administração, então você precisa, assim, medir, monitorar, controlar. E aí a 14001 ela exige que tenha auditorias internas, tá? Mas isso é interessante para que você, na verdade, tenha acompanhamento dos seus indicadores, né? Isso pode ser tanto de sistema de produção, de todos eles você vai ter indicadores e você passa a ter indicadores também socioambientais. E é claro que se uma coisa não está funcionando, você vai ter que agir corretivamente, né? E além das ações preventivas que você já tem e fazer essa análise crítica, né? Que aí é a ideia de revisão completa, que é basicamente a ideia do PDCA, né? De você rodar o PDCA, que a gente já viu anteriormente. Então, o sistema de gestão ambiental nada mais é do que, dentro do sistema que você já tem, produtivo, econômico, é você inserir ali mais indicadores, né, socioambientais para você controlar em todas as suas atividades. E aí as certificações, que tipo de certificações que a gente tem? Então, vocês estão vendo aqui vários selos, né, alguns deles bem conhecidos. A certificação ela é um conjunto de atividades que ela é desenvolvida justamente por esse organismo independente, né, ele não tem relação com a relação comercial, vamos dizer assim, produtor, consumidor, produtor, fornecedor, ela é uma outra empresa, ela está fora, né, que ela tem o objetivo de atestar publicamente
que aquele produto, ou aquele processo, ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados, ou seja, em ficar certo conforme a norma. Então, a gente estava falando da 14.001, então vai uma empresa certificadora verificar se você está cumprindo as normas da 14.001. Né? Então, a gente tem alguns selos aqui, que eu já até falei com vocês, que são bem conhecidos, né? Com tal caso, por exemplo, desse selo aqui, né, que é o selo de pureza ABIC, que é o selo do café. Se vocês pegarem aí a maior parte das embalagens de café, você vai encontrar esse selo. Esse selo ele surgiu lá na década de 80, de uma iniciativa dos produtores para ter esse selo de pureza. Olha a que ponto a gente chegou, entendeu? Então, das produtoras, né, que o café torrado, o café que chega para você, era só café. Né? Então, por quê? Porque alguns produtores eles colocavam no meio para moer, né, e depois para torrar outras coisas, como milho, né, como o próprio, né, bagaço ali que eu vou ter, algumas outras sementes, para dar volume, para encorpar, para aumentar então o peso do café. E aí você não tinha isso de pureza. Então foi criado o selo de pureza ABIC, tá? Por iniciativa dos próprios produtores que se sentiam lesados aos concorrentes estarem fazendo essas misturas, tá? Outra coisa é o selo de eficiência energética, né, que ele ficou muito famoso no início das décadas de 2000 e ele tem até hoje, então, né, se o produto é A, B ou C, conforme o seu consumo. O selo do Inmetro, né, que você encontra em vários produtos, e aí o Inmetro tem várias normativas que você tem que se especificar. O selo da ISO, como eu falei para vocês, então as duas mais conhecidas, acredito que por vocês, é a ISO 9001, que é a ISO de gestão da qualidade, e a ISO 14001, que é a ISO de gestão ambiental. Aí você tem os selos do orgânico, né? Então tem o do Brasil, o Orgânico Brasil, que é o selo do Ministério da Agricultura, tá? Mas a gente tem outros selos também de produtos orgânicos e os selos florestais, né? Que o PEF e o FSC, além dos selos de carbono zero, carbono neutro e por aí vai. Então, sempre que vocês verem esses selos, eles te dão uma garantia, né? De que aquele produto ele tem, então, ele está cumprindo aquela norma. Essa é a ideia. Só que muitas vezes a gente não conhece a norma e aí por isso você acaba desvalorizando o selo que está estampado no seu produto. Então, como que funciona a certificação? A certificação, ela justamente uma organização independente, ela cria esses padrões, né, que são os princípios e critérios que a empresa ela vai ter que cumprir. E aí ainda tem um certificador, né, que vai avaliar se tudo isso está direitinho. Por exemplo, quando a gente fala das ISOs, né, quem é a organização independente que cria esses padrões hoje no Brasil é a ABNT. Né, então ela cria os padrões. E aí quem certifica, faz essa auditoria de certificações e tudo mais, é o Inmetro. Tá? Então o Inmetro ele pode tanto ir na empresa avaliar, mas em geral ele credencia, né, outras agentes certificadores para fazer a avaliação para ele. Então, o que acontece? Você tem entidades que elas são independentes da relação comercial. Então, quando eu falo de uma certificação florestal, por exemplo, então houve uma entidade que criou o padrão florestal. E aí a minha empresa, vamos supor, a minha indústria de celulose, que ela é certificada, ela não tem a ver com quem criou o padrão, entendeu? São instituições diferentes. Então, uma instituição ela criou esses padrões e aí ela tem a outra empresa que é quem faz a sua avaliação, quem faz a certificação, e ela é independente da sua relação comercial. Então, por exemplo, do produtor de celulose para quem ele está vendendo lá para a indústria de papel. Então, o selo que é estampado é justamente quem vai passar a mensagem ao consumidor que aquela empresa passou por aquela avaliação. Então, isso que torna o processo mais transparente. E justamente por ser uma empresa fora, né, ela, vamos dizer assim, que ela não está interessada na parte econômica da indústria de celulose, né? Ela não tem relação com a lucratividade daquela empresa. Ela vai ali avaliar se a empresa está cumprindo ou não o padrão que foi criado pela outra entidade. Em geral, o FSC, no caso do Brasil, né? No Brasil não, mundialmente o FSC, ele cria o padrão e ele credencia auditorias, né, ou empresas de auditoria para fazer a auditoria nas empresas aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem algumas. Eu falo melhor disso na aula extra que eu deixei para vocês, tá bom? A 14.001, então, a gente fala que ela é uma família de normas, tá? Então, eu estou chamando de 14.001, que a 14.001 é a norma já de avaliação de desempenho ambiental, tá? 14.001, 14.004, mas é a família 14.000.
Além dessas, a gente tem a 14.020, que é, né, a 14.040 e a 14.044, que são outras normas menos conhecidas. E mais recentemente, a gente tem a ISO 14.064, que é de avaliação de gases de efeito estufa, que vem crescendo bastante, e a tendência agora na próxima década aumentar ainda, porque voltou toda a movimentação dessa questão de neutralizações das emissões de carbono aqui, não só aqui no Brasil, como no mundo, tá? Isso são notícias novas agora de 2021, tá bom? A certificação florestal, ela é um mecanismo de controle também voluntário, né, não governamental, e aí eu vou atestar, né, que aquela empresa ela atende a determinadas características do manejo. Então, é uma certificação exclusiva do setor florestal. A certificação ISO 14001, ela pode ser pleiteada por empreendimento de qualquer segmento, tá? De qualquer setor. É uma norma bem básica, vamos dizer assim, bem genérica. Então, ela não é específica para um setor. Já a certificação florestal é específica para o nosso setor. Então, tem coisas que você tem que cumprir que é muito só nossa, né? Muito só das questões florestais, tá? Ela foi criada também no final da década de 90. Então, todas essas normas relacionadas à gestão ambiental, a esses selos e tudo mais, eles ganharam força na década de 90, tá? Junto justamente com aquelas pressões, entendeu? Que a gente viu do final da década de 80, no início de 90, principalmente com a Rio 92, entre outras movimentações que estavam surgindo, e aquela ideia também de você ter o quê? Uma abordagem mais estratégica sobre os seus quesitos socioambientais. Tá? Então, foi mais ou menos isso que a gente surgiu, foi na mesma época. Então, todos os sistemas de certificações, eles operam em base de princípios, critérios e indicadores. Isso vale para a certificação florestal e vale para outras certificações, qualquer que seja. Então, você tem que cumprir aqueles princípios, né? Então, isso aí é genérico também para qualquer sistema de certificação. E os dois selos mais atuantes no mundo, né, são o FSC e o PEF, tá? A gente tem aqui no Brasil o Serflor, que tem o reconhecimento do PEF, tá? Mas os mais conhecidos mundialmente são o FSC e o PFC. Então, o FSC ele foi criado, né, um dos primeiros, né, estavam sendo criados outros selos na época, mas ele foi um dos pioneiros, né, ele foi lançado efetivamente em 93 em Toronto, no Canadá, e queria deixar registrado aqui que a segunda maior comitiva que a gente tinha no Canadá, na época da aprovação do FSC, era brasileira, tá? Então, havia-se um interesse muito grande também, né, dos empresários e agentes do setor, tanto da parte ambiental quanto empresarial, no desenvolvimento desse selo, tá? Ele tem essa ideia de fornecer a garantia de origem, então, o principal objetivo da certificação florestal é de que a minha matéria-prima, que é a minha madeira, o meu produto não madeireiro, ele está sendo manejado de forma correta, ele está sendo manejado de forma sustentável. Essa é a ideia da certificação florestal. Ele vai avaliar o manejo, tá? Ele está avaliando o chão de floresta. É basicamente isso. Né? Hoje, o FSC ele tem 10 princípios e a última revisão dele foi em 2012. Então, esses são os princípios. Na aula que eu deixei extra para vocês, eu falo de cada um desses, né, com exemplos e trago os seus princípios e também os critérios de cada um dos princípios, tá bom? O PFC ele já é de 99, então é do final da década de 2000, e ele surgiu porque, como eu falei para vocês, no início da década de 90, então, vários selos foram criados, inclusive o FSC. Só que o FSC ele já se criou como uma coisa de ser um selo mundial, né? E aí você tinha vários selos regionais, principalmente na Europa. E aí houve-se uma iniciativa de criar um selo que pudesse o que juntar todos esses, ou pelo menos dar credibilidade para que ele tivesse, vamos dizer assim, uma concorrência ao próprio FSC. Então, o PFC, a gente pode falar que ele atua como uma organização guarda-chuva. Ele tem, é claro, os princípios e critérios dele, e aí ele faz uma avaliação se esse outro selo nacional ele se enquadra, e aí essa organização nacional ela pode também estampar o selo do PFC, que é o que acontece hoje com o Serflor aqui no Brasil. O Serflor ele começou a ser idealizado lá no início, né, de 91, junto lá com a FSC, considerando que a gente tinha uma comitiva brasileira muito grande, mas aqui no Brasil não foi adotada, né, não foi abraçada essa ideia, ela só foi abraçada em 96 com a BNT, aí foi uma criação e ele foi finalmente lançado em 2002, e aí uma década depois que o FSC já estava funcionando,
Então, por isso que aqui os números do Serflor são muito menores, porque você já tinha o que? Um reconhecimento e um desenvolvimento do FSC. A gente, inclusive, tem um escritório nacional, né, do FSC Brasil, e aí mesmo ele obtendo um reconhecimento do PFC em 2005, não teve grande deslanche, né, aqui no Brasil. Outra coisa que é importante falar, que eu esqueci talvez, é que as normas da ABNT, e o Serflor ele foi criado dentro da ABNT, tá? São normas pagas. Então, se você quiser ter acesso a 9.001, a 14.001, você precisa comprar essas normas. Então, isso é uma coisa também que dificulta muito o empreendimento, ele começar a sua adequação. Porque se você não sabe efetivamente o que você tem que cumprir, muitas vezes você tem que contratar uma consultoria para que te dê isso, para que você verifique o que você deve cumprir para atender as normativas. O padrão FSC, ele é gratuito, você consegue baixar ele no site brasileiro, tem os internacionais e tudo mais. E aí o PFC, ele tem essa mesma ideia, de que as normas eles têm que estar disponível para quem quiser verificar. E aí no caso do Serflor, houve-se um pouco, né, desse impasse por ser uma norma da ABNT. E aí, se você entrar no site do PFC, você tem as normas em inglês, tá, disponível. E aí aqui no Brasil eles fizeram assim, se você for um pequeno produtor, você pode ter a norma. Então, existe um pouco desses impasses também. O que eu fiquei sabendo recentemente é que há uma iniciativa para a estruturação do PF Brasil e aí, efetivamente, do Serflor ele deixar de existir, tá? Então, vamos ver como é que vai se caminhar. E aí, os princípios do Serflor são muito similares aos princípios do FSC, que a gente conversa também na outra aula que eu deixei para vocês, tá bom? Só para a gente passar rapidinho, a gente tem duas modalidades de certificação. Na verdade, todos esses princípios e critérios são avaliados na certificação do manejo florestal lá, então, seja madeireiro ou não madeireiro. E a gente tem a certificação cadeia de custódia, que é uma certificação mais rápida, que ela só verifica o rastreamento, né? Se aquela matéria-prima certificada, eu não estou tendo mistura, né, no processo produtivo para que vai chegar o produto ao consumidor final. Então, na verdade, quem cumpre, né, os 10 princípios ou 5 princípios é a unidade de manejo, é o chão de floresta. Depois eu só vou avaliando a rastreabilidade para que efetivamente chegue lá no livro, né? Então, lembrem lá do livrinho do Harry Potter, que vai ter o selinho estampado do FSC. A gráfica ela tem que passar por uma certificação cadeia de custódia. Então, no caso, a indústria, né, de celulose vai ter que passar por uma certificação cadeia de custódia, a indústria de papel e a gráfica para que o selo seja estampado no livro e chegue até você. Tá bom? Qualquer tipo de manejo pode ser certificado, tá? Como eu estou falando para vocês, seja manejo madeireiro ou não madeireiro, tá? Qualquer tipo de manejo, não tem interferência, plantações nativas, todos eles podem ser certificados. E também a cadeia de custódia, qualquer processo industrializado que seja a partir de um produto, né, de origem florestal, ela vai poder ser certificada também, então, independente disso. Bom, então depois a gente tem a aulinha lá de cadeia de custódia, não se esqueçam de assistir para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Bom, e por fim, para a gente finalizar a aula, né, como eu falei para vocês, em geral, existe um departamento socioambiental na empresa, ele não é regra, tá? Na verdade, ele é exceção, e ele ocorre muito nas empresas, quanto maior a empresa, maior a corporação, e principalmente se ela for uma empresa de capital aberto. Por quê? Porque uma empresa de capital aberto, ela precisa apresentar o seu balanço social, que é esse conjunto de informações para os seus acionistas, tá? E aí esse balanço social é obrigatório, né? Ela tem que trazer quanto que ela gastou dos seus resultados com a comunidade, os seus resultados com a parte socioambiental. Então acaba sendo necessário. São relatórios corporativos, né, que traz justamente os seus índices socioambientais. Então também o que você acaba tendo que transformar os seus investimentos em indicadores para serem apresentados aos acionistas. Bom, esse balanço socioambiental, ele traz o quê? A geração de distribuição de riqueza, de recursos humanos, de interação com a entidade ambiente externo, de interação com o meio ambiente. Todas essas questões, elas têm que estar, por serem questões exigidas hoje, tá? Inclusive, está surgindo um mercado dentro da Bolsa de Valores de um segmento verde, vamos dizer assim, da mesma ideia do marketing verde, então também está surgindo isso hoje dentro da Bolsa de Valores, de uma forma tímida, mas ela está surgindo.
E aí você tem que disponibilizar, então, para todos os acionistas esses relatórios. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, né, que é de 2019, relatório da Unimed, o relatório da Petrobras e o relatório aqui da Alcoa. Então, é uma outra ferramenta da qual a empresa ela precisa dos indicadores dela socioambientais e, consequentemente, ela precisa ter o quê? Um setor bem direcionado socioambiental. Termino me falando aqui para vocês que o setor florestal é um setor que investe muito nessa parte e que costuma ter, sim, dentro das suas empresas, um departamento exclusivo para tratar dessas questões. Por quê? Porque os setores florestais, a gente brinca que a gente tem um telhado de vidro, né? A gente sempre foi muito criticado por essa questão, principalmente as empresas de plantações florestais, pela questão do monocultivo, do deserto verde, dos impactos. Então, o setor em si investe muito. Investimos muito mais na parte ambiental e agora estamos sendo cobrados, até por meio das certificações, de investir mais na parte social, tá? Então, os indicadores sociais vêm crescendo. Então, como eu comentei com vocês nas últimas aulas, vem surgindo vagas que não eram muito comuns, tá? Vagas de analistas socioambientais, tá? Então, fica aí para vocês verem que o mercado ele vem avançando e pode ser que você vai atuar em uma dessas áreas. Bom, eu fico por aqui. Um bom final de semestre para vocês e qualquer coisa eu estou à disposição.